Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem um sonho para cada um de nós, um projeto de felicidade, de vida nova. Assim como está escrito no livro do profeta Jeremias 29:11. Eu sei bem o que eu tenho para vós, é um projeto de felicidade, dar-vos um futuro, uma esperança. Obrigado porque se nós formos fiéis e te obedecermos, Senhor, muita alegria, muita bênção fluirá da nossa vida, na nossa vida, da parte do Senhor. Amém. Linda canção, que bom podermos começar assim, refletindo sobre os sonhos de Deus para nós. Quero acolher com carinho toda a minha equipe, os nossos cinegrafistas, o Elias, o José, isso mesmo, eu sempre confundo o nome, estou chamando o Fábio, porque o Fábio está de férias, né? O Fábio costuma ficar ali, também o Valdir, toda a nossa equipe. Hoje o nosso irmão na produção, que eu estou esquecendo o nome, João Gabriel, isso mesmo, fazendo uma experiência conosco aqui na Canção Nova, um jovem muito querido, toda a equipe lá na Suíta também, a Ana Maria, todo o povo que faz acontecer esse programa aqui. Deus abençoe. Meus irmãos, meus amigos de caminhada aqui, o padre só tem corrido ultimamente, né? Eu preciso sair com esses caras, pagar uma pizza, aliás, receber uma pizza que eles vão pagar para mim. Não, mas pode ser uma feijoada. Pode ser, dos dois jeitos. Corrido, né, ultimamente, o padre só chega aqui nos 47 do segundo tempo. Mas, meus irmãos, o tema de hoje é muito bom, muito bonito. Eu estou muito feliz de poder falar sobre ele, Samuel, o Kleuber, porque você sabe que esses tempos atrás eu fui à casa dos meus pais, né? E eu tenho o hábito de fazer o estudo bíblico, assim como eu aprendi com o padre Jonas Abib, desde o ano de 2000 para 2001 ali, eu era um jovenzinho, né? E eu aprendi a fazer meu estudo bíblico, e você sabe que eu guardo os meus cadernos de estudo bíblico, né? Graças a Deus, com as décadas, a minha letra melhorou um pouquinho. Mas eu fui na casa dos meus pais esses dias, e meus pais mudaram de casa. Então, quando muda, as coisas demoram um tempo para voltar ao lugar, ou ajudando a minha mãe a devolver ali as coisas no lugar. Olha, veio isso, veio aquilo. Eu encontrei um recipiente ali, vou dizer, uma sacola, aquelas sacolas antigas que você coloca, que vem cobertor, né? Vinham os cobertores, sabe? Sim. Aquelas sacolas de plástico, cheia dos meus cadernos de estudo bíblico, do ano 2001, 2002, 2003. E eu fui lendo ali, foi uma visita de Deus, porque eu vi, filhos, que promessas que Deus me fez em 2003, em 2004, estão sendo cumpridas na minha vida hoje. Beleza. Sonhos de Deus, né? Que Ele tinha falado para mim, olha, se você for fiel, vai acontecer isso. E eu fiquei tão feliz, tão animado, né? E ali me veio a inspiração de fazer um programa falando sobre os sonhos de Deus, né? Porque Deus é fiel e Ele tem projetos lindos para a sua vida, para a minha, para a vida dos nossos irmãos aqui. E quando a gente corresponde à graça de Deus, Ele transborda, né? Eu usei a palavra ali, o verbo que pode soar até estranho, a expressão pode soar até estranha. O amor de Deus é extravagante no sentido que Ele vai além, né? Do que a gente pode pedir ou pensar. Tenho certeza que você, Samuel, tem algum sonho na sua vida de Deus, coisas que Ele prometeu que hoje estão acontecendo? Sim, com certeza. Estar aqui na Canção Nova é um deles. Ser músico aqui na Canção Nova. Sempre tive o sonho de ser músico aqui. Sim. E Deus realizou, né? E muitas vezes também, né, padre? Às vezes a gente tem um sonho pequeno, Deus vai lá e sonho grande, maior ainda. Né? Ele é especialista em ampliar os nossos sonhos. Eu já vivi isso, Samuel, várias vezes. Que eu pensei em uma coisa e Deus falou, não. Vai para lá. A minha, como posso dizer? Ele alarga as fronteiras, né? Ele tem muito mais pra gente. Que legal, muito bom. E você, Kleuber? Existem sonhos, promessas que Deus te fez que hoje você colhe, que você vê acontecendo na sua vida concretamente? Sim. A de ser músico é uma. Sim. E até uma vez. Era uma promessa de Deus também para você? Sim. Eu até desisti uma vez. Na verdade, eu tentei desistir uma vez. Só que aí Deus não deixou eu desistir. E, na verdade, esse sonho começou com meu pai, porque o meu pai queria que eu fosse músico, né? Ele te deu o primeiro tecladinho? Sim, me deu um tecladinho de brinquedo. Aí, quando eu toquei a primeira música, ele falou, opa, aí tem. Aí, depois eu quis largar tudo, desistir da música. Sim. Mas, graças a Deus, Deus não desistiu de mim. Aí, eu voltei. Aí, foi quando que eu pedi uma graça para Deus. Falei assim, Deus, não tem como eu ficar mais assim nessa vida, né? Porque eu queria crescer mais, eu queria evoluir mais, né? Mais pra... Aí foi quando eu larguei tudo, porque eu era concurseiro, eu fazia concursos e tal. Decidiu se tornar músico de profissão, de missão. Sim, aí eu larguei a música, aí foi quando... entendi. Aí foi quando o Braz Oz foi lá em Minas, aí que Deus falou comigo. Aí ele falou assim, o que falta pra você viver só da música? Eu falei, isso é somente uma oportunidade. Ele falou assim, você vai para São Paulo se eu te chamar? Eu falei, vou. Nossa, eu não conhecia a história, que bonito. Aí ele falou assim, então vai. Eu falei, marca o dia.
Ele falou, 30 de maio. Eu falei, me espera lá. Aí eu larguei serviço, casa, namorada, tudo. Aí dia 30 de maio, meia-noite, eu estava na rodoviária. Falei, Braz, cheguei. Daqui de Cachoeira Paulista. Isso. E no outro dia, meio-dia, eu já comecei a tocar e não parei até hoje, graças a Deus. Nossa, que bênção. Legal. Para abraço ao Braz, né? Foi instrumento da realização do sonho de Deus na sua vida. E você sabe, filhos, que a gente tem que honrar, aprender a honrar Samuel, Cleuber, você que está em casa, as pessoas que são instrumentos para a realização do sonho de Deus na nossa vida. Eu quero aqui honrar publicamente nesse sentido, por exemplo, o padre Edmilson Lopes aqui da Canção Nova. Foi mais ou menos assim, não assim diretamente, porque eu tive que fazer o processo vocacional, né? Sim. Mas eu cheguei aqui na Canção Nova em 2001, acho, como um jovenzinho também. O padre Edmilson já me pegou, já me levou para o seminário, falou, não, vem, faz o caminho, entra aqui. E parecia tão distante também, né? Sim. Eu morava sul do Paraná. Então ele foi um instrumento para a realização, né? Para a viabilização do sonho de Deus na minha vida. Mas olha, esses dias eu estava fazendo uma reflexão, Cleuber, Samuel, você que está em casa, que mexeu muito comigo. Você sabe que as pessoas às vezes dizem assim, padre, é muito difícil fazer a vontade de Deus, é muito difícil obedecer a Deus, eu tenho que largar muita coisa. Tem gente que fala isso, sabe? Eu tenho que renunciar a muita coisa. Mas você sabe que essa matemática está errada do ponto de vista teológico e espiritual? Essa conta não fecha. Sabe por quê? Você não tem que pensar no que você vai largar para obedecer a Deus. Você tem que pensar no que você vai ganhar se você obedecer a Deus. Porque olha, eu vivi, me perdoe a sinceridade, o padre já partilhou a história várias vezes aqui pela TV, eu vivi quase tudo que esse mundo de meu Deus oferece, né, no sentido negativo do termo. E eu larguei, né, os meus amigos, eu larguei as festas, eu larguei muita coisa. Mas olha, se eu soubesse que ser de Deus era tão bom, eu teria largado antes. Muito antes, porque, gente, eu nunca fui tão feliz como eu sou servindo a Jesus Cristo. Eu nunca fui tão feliz como eu sou sendo sacerdote. Se eu nascesse de novo, eu quereria ser padre de novo. Porque, veja bem, obedecer a Deus é uma certeza de felicidade. É uma certeza de realização. Por quê? Porque o plano que Deus tem para você é um plano de felicidade. Não tem como dar errado se você obedecer. Se você seguir, se você se tornar o que Deus quer, não tem como dar errado. Então, a matemática não tem que ser essa. Eu vou perder. Não, eu vou ganhar. Porque eu tive momentos de alegria? Tive. Mas o que eu tenho com Jesus não se compara, porque é bíblico. Existe uma promessa do Deuteronômio que foi feita ali para o povo de Israel, né? Mas nós somos descendentes dessa promessa em Jesus como cristãos, que Deus disse através do autor sagrado o seguinte para Israel: olha, se vocês me obedecerem e me honrarem, tudo que vocês, na quaresma a gente vai ouvir essa leitura que é própria do tempo quaresmal, tudo que vocês colocarem a mão vai prosperar. Eu vos abençoarei na chegada e na partida. E Jesus disse no Evangelho: quem entregar tudo por mim vai ter 100 vezes mais nesse mundo. Com perseguições, com lutas, claro, mas vai ter o cêntuplo. E no outro mundo a vida eterna. Gente, é um negócio muito bom seguir a Jesus. Talvez você jovem que está me olhando aí agora, que está se sentindo chamado ao sacerdócio, que está se sentindo chamado à Canção Nova, para de enrolar, tá? Deixa eu falar o português claro, e dá o passo na fé. Dá o passo para ser de Deus, para de enrolar e assume, dá passos, creia. Porque é muito bom ser de Deus, é muito bom obedecer a Deus, é muito bom viver o sonho de Deus. Gente, difícil até de descrever. Mas vamos lá, vamos para a nossa passagem bíblica de hoje, que é Filipenses 2,13. Filipenses 2,13, o padre vai falar sobre como viver o sonho de Deus para nós. Porque, como nós já dissemos, o Samuel partilhou, o Cleuber também, nosso time aqui, que os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. O Samuel falou, você pensa uma coisa, Deus amplia, fala, não, eu tenho mais. Então vamos entender isso aqui, como que é a dinâmica dos sonhos de Deus, como de fato funciona essa realidade. Filipenses 2,13. Pois é Deus quem realiza em vós tanto o querer, pois é Deus quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Presta atenção nos dois verbos aqui que são importantes: querer e realizar. Pois é Deus quem
efetua em vós, em vocês, tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a sua vontade, com a boa vontade dele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Filho, o que isso significa? Veja bem, o que isso significa? É Deus quem efetua. O verbo efetuar, ele pode também ser traduzido como realizar. É Deus quem realiza em nós, quem efetua em nós o querer. O que é o querer? É o desejo, do latim volare. É Deus quem realiza em nós, efetua em nós o querer. O que isso quer dizer? Às vezes a gente lê a Bíblia de maneira muito rasa, me perdoe. O que quer dizer que Deus realiza em você o querer? Isso significa que é Deus quem coloca muitas vezes no profundo do seu coração desejos. Deus efetua em vós o querer, Ele coloca desejos no nosso coração. Mas claro, como dizia Santa Teresinha, os desejos, os sonhos que Deus planta, que Deus semeia em nós, eles não estão na superfície, eles não estão no raso. Os sonhos que Deus planta em nós estão no mais profundo do nosso ser. Quando você tira a camada sensorial só dos sentidos, da busca do prazer, da vontade rasa, carnal, animal, e vai lá para dentro, aprofunda as camadas interiores, chega lá no fundo da sua alma, você descobre que Deus lá semeou sonhos, lá semeou um querer. Isso é muito real na vida de José do Egito, por exemplo. Ele teve um sonho, ele entendeu que ele estaria à frente dos seus irmãos, ele entendeu que Deus o usaria muito. Deus colocou um querer, uma sementinha no coração dele. Sonho aqui pode ser sinônimo de projeto, de ideia, né? Deus colocou uma sementinha, um sonho no coração de José do Egito. Claro, mas Deus efetua o querer, ele planta sonhos, mas ele efetua também o realizar. E se você olhar para a história de José do Egito, eu amo a história de José do Egito, eu acho que muita gente se identifica. Você vai ver que entre o querer que Deus plantou no coração de José e o realizar, ou seja, quando Deus tornou José apto a realizar aquele querer, foi um grande processo. Não dá para negar. Para eu chegar a ser padre foi um grande processo, para os meninos chegarem a estar aqui hoje na música, cantando, servindo a Deus na canção nova, foi um grande processo. José do Egito, gente, ele não sabia o que ele teria que passar. E o preço que ele teria que pagar por causa daquele querer, daquele sonho que Deus plantou no coração dele. Ele teve que pagar um preço. Porque quando o sonho é semeado, é plantado no nosso coração, é uma sementinha. A gente tem que acreditar no sonho de Deus. O Cleuber lá no norte do Mato Grosso, do Minas Gerais, né? Eu lá no Paraná, Deus me colocou esse sonho. Não, um dia você vai ser um sacerdote, vai ser membro da canção nova, né? Era um desejo, um querer. Ah, mas quanta água não rolou debaixo dessa ponte, como na vida de José do Egito. Depois do sonho semeado, você tem que acreditar. E depois de você acreditar e tomar posse daquele sonho, você vai passar por fases gradativas que vão preparar o seu querer para o realizar, para o concreto, para o acontecimento daquele querer. Você vê que a promessa, o sonho passa pelo teste do tempo. José do Egito teve que ser perseverante. Ele teve que ser perseverante. O sonho também passa pelo teste da prova, né? A provação. José do Egito foi provado. E ele provou lá na casa do faraó, na casa do subgovernador ali, quando a mulher do subgovernador quis sair com ele, cometendo o adultério, ele falou, não, eu sou um homem íntegro, eu sirvo a Deus. E ela o acusou, inventou que ele tinha tentado abusar dela, porque ele não quis dormir com ela. E ela inventou que ele tinha tentado abusar, e ele foi preso, mas foi preso íntegro. Então, ele passou pela prova. Mas quando Deus quer, meu amigo, ele estava preso, condenado, tinha sido vendido pelos irmãos, numa terra estrangeira. É pouca desgraça, me perdoe a palavra. É isso mesmo, a ausência da graça, aparentemente falando, humanamente falando, não é pouca.
coisas ruins que aconteceram na vida dele. Mas lá na cadeia, como Deus quer, quando Deus quer, ninguém segura. Quando a gente é fiel, Deus recompensa. Quando você toma posse do sonho e acredita. Lá na cadeia, Deus arranjou um jeito de exaltar José. Como? Colocando as pessoas certas no caminho dele. As pessoas que seriam chave para a abertura de novos propósitos na vida dele. Pessoas que o levariam para um novo nível. Ele conheceu o copeiro, lá do faraó, que estava preso por alguma confusão, depois saiu, estava servindo na casa do faraó. O faraó tinha um sonho, e lá na cadeia, Deus mostrou que José era um homem de Deus, um homem que era capaz de decifrar os sonhos. O copeiro vendo a angústia do faraó, porque o faraó não conseguia entender o sonho. O copeiro disse: olha, tem um rapazinho lá, um hebreu na cadeia, ele é bom de decifrar sonho. E aí, José foi trazido à presença do faraó, com sabedoria e maestria, era um homem de oração, né? Decifrou o sonho do faraó, e se tornou o vice-governador do Egito, de inteira e total confiança do faraó. Por quê? Porque Deus realiza os sonhos que Ele plantou no nosso coração do jeito dele. Por isso que não desista quando as coisas parecerem que estão dando para trás, porque muitas vezes piora para melhorar, sabe? Deus permite provações para depois nos exaltar, para provar nosso caráter. Mas veja bem, tem muita gente que quer ter a unção de José, a bênção que José teve, a prosperidade de José, mas não quer rezar como José rezava. José do Egito rezava muito, ele jejuava. Você quer ser um homem de propósito, uma mulher de propósito, quer conquistar os planos e projetos de Deus? Reze mais, jejue mais, se abasteça de Deus e acredite nos planos que Deus plantou no seu coração. Existem sonhos que Deus plantou só no seu coração e que ninguém que está fora consegue ver. Ninguém que está fora consegue entender. Eu me recordo, por exemplo, quando eu participava do meu grupo de jovens, há muitos anos atrás, lá na paróquia, no Paraná, né? Os jovens que serviam comigo achavam estranho, eles achavam que eles me achavam exagerado. Ele quer rezar muito, ele quer conviver muito. Mas por quê? Porque eu já tinha dentro de mim o chamado a ser de uma comunidade de vida, na qual a gente convive muito, a gente reza muito. Eles não entendiam, mas eu entendia, porque Deus tinha plantado o sonho dentro de mim. E hoje esse sonho se concretiza. É concretizado? Então tem coisas que Deus vai colocar dentro de você, uma unção que Deus vai colocar dentro de você, que ninguém vai entender, mas você precisa acreditar. E muitas vezes, filho, filha, os nossos sonhos, o nosso propósito se manifesta também através dos nossos dons. Não queira realizar o seu propósito num lugar no qual você não é chamado para estar, num dom que não é teu, né? Mas é preciso, repito, acreditar no sonho de Deus e fazer sempre um discernimento, tá? O discernimento sempre cabe. Quando você tiver um sonho, você quer saber se esse sonho é sonho de Deus ou seu? Você tem que fazer discernimento também, porque às vezes, filho, filha, a gente assume como nosso, como de Deus, sonhos que não são de Deus. Então você tem que se perguntar: esse sonho que está no meu coração, ele está alinhado com a palavra, com a Bíblia, com a revelação na Sagrada Escritura, com a revelação no magistério, com a revelação na tradição, nos escritos dos santos? Porque veja bem, se você tem um sonho que contradiz a palavra de Deus, que é fundamentado no orgulho, na ganância, na prepotência, na vaidade, você está construindo sobre um alicerce furado. Então eu preciso fazer esse discernimento. O meu sonho está alinhado com a palavra, né? E o meu sonho, isso que eu estou sonhando, traz paz ao meu coração, né? Preciso se perguntar também, porque, veja bem, o que Deus quer traz paz ao nosso coração. No fundo, eu olhava, por exemplo, tudo o que Deus me prometeu há tanto tempo atrás, parecia tão distante, mas no fundo, aquilo trazia paz ao meu coração. O sonho de Deus traz paz ao nosso coração. Outra coisa importante a gente se perguntar: os meus sonhos estão alinhados, eu já disse e repito, com os meus dons e talentos, né? Sonhos que Deus plantou no meu coração, será que eles não são uma fantasia? Eu preciso fazer esse discernimento, porque eles precisam estar alinhados com os dons e talentos, mas também, às vezes, eles estão associados a dons e talentos que ainda não se manifestaram, né? Não se manifestaram. Então também você tem que, não é? Você tem que garimpar, porque existem talentos dentro da gente que a gente já não conhece. É preciso saber garimpar, né?
E é preciso perseverar, porque existe um itinerário na concretização dos sonhos de Deus. Existe um itinerário. Deus realiza em nós o querer, Ele planta desejos, Ele planta sonhos. E Ele vai realizar também Ele vai efetuar o realizar. Ele vai nos dar a graça de colocar em prática, de viver esses sonhos. Mas a gente precisa ser fiel. A gente precisa suportar a prova. Gente, a provação não é sinal de que as coisas estão dando errado. Pelo contrário, é sinal de que está dando muito certo. Deus está provando o seu caráter para ver se você está pronto para receber tudo que Ele quer te dar. E é infinitamente maior do que você possa pedir ou pensar. Você sabe que a Bíblia fala de sonhos, né? A palavra sonhar, o verbo era do hebraico antigo, lakhalon, que aparece várias vezes no Antigo Testamento. José do Egito teve sonhos, né? Jacó teve sonhos. Teve outro personagem da Bíblia, o próprio José, avisado em sonho, né? Pai de Jesus, para fugir para o Egito. Avisado em sonho para aceitar Maria como esposa, que o que vinha dela, o filho dela vinha do Espírito Santo. Deus fala com a gente através de sonhos, o sonho que a gente tem dormindo. Óbvio, Dom Bosco ouvia Deus através dos sonhos, claro, tem que fazer discernimento também, né? Para não acreditar em tudo que a gente sonha. Mas também Deus fala colocando sonhos concretos, desejos, quereres, né? Eu vou usar no plural, no nosso coração. E você sabe que o sonho em si é uma coisa fantástica, né? A aspiração, né? O sonhar. Você sabe que todos nós precisamos de aspirar a algo na vida. Quando você deixa de sonhar, ter uma meta, a sua vida perde o sentido. Sabe? Então não deixe que a depressão, a tristeza, o cansaço ceifa as nossas aspirações, os nossos sonhos, sabe? Não deixe que isso roube de você a capacidade de sonhar, né? E também esteja atento se Deus não está falando com você nos sonhos da noite, né? Dormindo, que às vezes Ele fala. Você sabe que eu gosto muito, esses dias eu estava estudando sobre os sonhos, o fenômeno científico, psicofísico do sonho, né? Existiram várias interpretações. Freud dizia que o sonho é a manifestação de um desejo reprimido, né? Jung já dizia que é a manifestação de áreas desconhecidas de nós mesmos que vão sendo trazidas à consciência enquanto a gente dorme, né? Várias interpretações. Mas também, se a gente está em sintonia com Deus, muitas vezes Ele fala conosco através de sonhos. Quando você tiver um sonho assim, eu já tive sonhos na madrugada e acordei para rezar. Eu senti que era Deus me chamando, né? Faço o discernimento também para ouvir, né? Deus tem a dizer. Gente, nós já vamos cantar, vamos para o segundo bloco. No segundo bloco, o padre vai estar aqui para responder sua mensagem via WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram. Vai aparecer já na sua tela no segundo bloco todo o endereço dessas redes sociais. E eu quero lembrar, gente, que eu estou fazendo as lives à noite nessa quaresma. Está sendo uma bênção. Inclusive, nesta quaresma, nós não teremos a última meia hora do programa, tá? Nós não teremos a adoração ao Santíssimo. Nós vamos ter o programa só de 1 hora. Porque acabando aqui, o padre já corre para fazer a live no meu canal. É um propósito de oração, 40 dias na quaresma, todas as noites, 9 horas da noite, no youtube.com/Padre Adriano Zandoná, tá? Tem gente que não consegue acordar de madrugada para rezar, para ter outras dinâmicas de oração na quaresma, então o padre está fazendo essa dinâmica, que está linda demais, demais, demais. 1 hora de oração diante do Santíssimo, cada noite rezando por uma intenção. Ontem à noite nós rezamos pela restauração da família, foi uma noite de libertação e cura pela família. Hoje o padre vai rezar pela libertação da mente, libertação da depressão, da ansiedade, do medo. Amanhã eu rezo pela libertação dos vícios. Quinta, pela restauração dos relacionamentos. Sexta, por cura física e espiritual, emocional. Domingo, pela libertação do mal físico, espiritual e emocional. E sábado é o dia que a gente tem o break, porque sábado à noite, na liturgia da igreja, teologicamente, já é domingo. Então, domingo à noite, que é o sábado à noite, já a véspera, nós vamos ter para descansar, para estar com a família, para rezar em família. Mas olha, de 9 às 10, 21 horas, espero você. Está muito forte, muito abençoada a nossa live. Também com essa intenção maravilhosa. Em primeiro lugar, evangelizar e também ajudar nas reformas, na construção lá do noviciado, do discipulado da Canção Nova em Queluz. Reformar a casa de Queluz, onde chegam os jovens que estão na Canção Nova para fazer sua formação no noviciado. Os futuros padres passam por lá, os jovens que chegam na Canção Nova passam por lá. Então é um motivo muito nobre, muito especial. Convido você a se engajar. Lá na live você vai ver no meu canal o QR Code para ajudar a construir lá, reformar em Queluz. Você vai ver o endereço do Pix, tá bom?
espero você então hoje, acabando para ser feliz, você vai lá pro youtube.com/Padre Adriano Zandoná. Sabe, o padre se estendeu, canta só o refrãozinho para nós, então, pra gente se despedir desse bloco. Vamos lá. Com Deus eu posso sim ser livre pra voar e com meu coração tomar a decisão de encontrar os sonhos de Deus pra mim.